Graça e paz. Eu sou o pastor Márcio, sou seu professor de pregação expositiva. Nós estamos agora na segunda videoaula, onde nós vamos falar sobre o pregador como apenas um servo de Cristo. Por que falar sobre isso? Porque hoje nós vivemos em um momento em que a visão cultural é de exaltar o homem, de colocar o homem no centro de todas as coisas. Mas no centro de todas as coisas, não como o iluminismo fez, ou a renascença, mas colocar o homem no centro no sentido do seu coração, dos seus sentimentos, daquilo que envolve o subjetivo. Essa é a característica da pós-modernidade. E naturalmente isso tem afetado a igreja evangélica e os pregadores, muitos envolvidos pela vaidade desse século, usam da pregação como meio de se autopromoverem. E na verdade, quando alguém está pregando a palavra, as pessoas estão olhando para ele ou para ela, e então ela torna-se, essa pessoa, de certo modo, o destaque daquele momento. E algumas pessoas não conseguem entender o que realmente Deus requer delas como pregadores da palavra. Por isso, então, eu quero destacar essa questão, mostrar a você a importância de nós compreendermos a nossa real função no que diz respeito à pregação da palavra. Quando nós olhamos para as questões culturais do passado, nós podemos e devemos fazer uma boa leitura do passado. Agora, a dificuldade não é fazer uma leitura do passado, a dificuldade é fazer a leitura do nosso presente. Quando olhamos o período da Idade Média, Dr. Ernest Maia diz que era um período pretensamente de Deus. Ou seja, por causa que a igreja dominava a época, dominava a cultura, dominava os governos, dominava a arte e assim por diante, então aparentemente era um tempo de Deus, mas já estava longe de ser um tempo dedicado ao Senhor. Em seguida isso, nós temos depois a renascença, que é o homem no centro. O homem torna-se a medida de todas as coisas. A renascença precede a reforma protestante, mas em um certo momento ela caminha junto e toma até mesmo forças com a reforma protestante. Por quê? Porque a reforma protestante também foi uma maneira de se libertar das algemas do catolicismo romano. Então, na renascença, nós temos o homem como sendo o centro de todas as coisas. Quando chega no iluminismo, nós temos o homem agora não como centro, ainda é o homem como centro, mas enfatizando a razão como centro. A razão é o juiz da verdade. E agora todas as coisas devem ser avaliadas pela perspectiva da razão humana. A ciência aparentemente se desenvolve em muitos aspectos, é verdade, mas outros apenas são aparências por causa, por exemplo, a teoria da evolução não é, na verdade, uma melhora da ciência, é um retrocesso dela. Mas tudo isso faz com que o homem acredite no homem mais ainda. E acredite também que pode criar um mundo melhor a partir dele mesmo e não a partir de Deus. E aí vem aquela fala conhecida de Nietzsche, que dizia que Deus estava morto. Quando ele afirma que Deus está morto, Nietzsche não está dizendo que Deus existia e então foi morto pelo humanismo. Ele está dizendo que Deus nunca existiu e que o homem acreditava na existência de Deus por uma necessidade natural, não porque Deus de fato exista, e que agora o homem descobriu que pode navegar mar aberto sem o velho Deus. E aí em seguida o iluminismo vem a pós-modernidade. A pós-modernidade é o tempo que nós vivemos. E aí o centro não é o homem, não é a razão, mas é o coração, é o sentimento, é o subjetivo. E isso então envolve toda a nossa época. Você vai ver que a religião agora ela é tratada não como algo que envolve o entendimento do que significa o Evangelho, a Escritura. Não, isso a vida cristã agora ela está envolvida pelo sentimento, pela experiência e não pela Escritura.
Tudo isso afeta a nossa forma de pregar, porque alguns pregadores envolvidos inconscientemente por essa pós-modernidade pregam para ver as pessoas aplaudindo, pregam para ser destaques e não para expor realmente a palavra de Deus. E aí, dentro dessa perspectiva, nós temos que entender que o pregador, ele tem que ser aquele que se dedica, que se esmera na pregação da palavra. O apóstolo Paulo, ele diz a Timóteo que ele deveria esmerar-se. Os pastores que de tempo integral se dedicavam à pregação da palavra deveriam se esmerar. 1 Timóteo 5,17, estudar até se afadigar. Ou seja, não há possibilidade bíblica de alguém que diz ser pregador e não se esforçar em estudar e achar que a parte emocional é que deve guiar a sua vida e a sua pregação. Quando nós olhamos também em 1 Coríntios capítulo 4, do verso 1 ao verso 2, Paulo usa duas expressões muito interessantes. Ele fala que, falando acerca dele, dos ministros fiéis, ele diz que nos considerem ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. Primeiro, então, ele fala que deve ser considerado como ministro de Cristo. A palavra ministro de Cristo é uma palavra utilizada para demonstrar, para falar daqueles escravos que remavam naqueles navios e que eram os mais desprezados. Eles eram colocados ali para remarem até morrer, acorrentados ao navio, de tal forma que se o navio fosse naufragar, eles morreriam, ou eles tinham que remar e remar com todas as suas forças, debaixo de chibatadas, e poderiam morrer ali a qualquer momento, porque eles eram desprezados e descartáveis para aqueles senhores. Paulo diz que o ministro deve se considerar desta forma, como aquele escravo, como aquele que entregou a sua vida ao serviço. Mas Paulo vai dizer também que o pregador, no caso o ministro, o pastor, e eu estou falando mais do pastor devido à função, e aí você aplica a sua vida dentro dessa perspectiva, ele fala que é despenseiro de Deus. A expressão despenseiro, um exemplo que eu poderia dar, bíblico, é o caso de José lá no Egito, quando ele, na casa de Potifar, ele era escravo, ele era um servo, mas ele dominava sobre os outros servos, ele era de confiança de Potifar. Então, o que isso quer dizer? Que o pastor não é escravo da igreja, o pastor não é funcionário da igreja, mas também a igreja tem que entender que os demais membros são também servos de Deus e que o pastor, no caso, ele é o líder desses servos, mas ele também é servo. Ou seja, o que Paulo quer mostrar é tanto combater o orgulho pastoral, como também para não permitir que a igreja enxergasse esta função como sendo uma função que fosse para dar destaque. Como eu já disse no primeiro vídeo, eu vou falar bastante sobre pastor, porque é aquele que mais prega. Mas não quer dizer que você, por não ser pastor, não se aplique à sua vida. Você é um pregador ou uma pregadora, no sentido de que você dá estudos, você faz devocionais, ou você dá discipulado, ou seja, de qualquer maneira, você pode utilizar todo esse conhecimento, ainda que você nunca queira falar em público para a igreja, você é chamado por Deus para discipular pessoas, fazer discípulos, e fazer discípulos é ensinar a Bíblia. Então esse curso serve a você para poder aplicar o evangelismo corretamente. Então essa é a questão que eu quero que você tenha em mente. Outra coisa importante que dentro dessa perspectiva é que o pregador jamais deve buscar para si a glória. Ele jamais deve achar que a sua pregação é para ser visto pelos homens. O que nós temos que entender é que quando nós pregamos a palavra, nós temos uma guerra contra o nosso orgulho, contra a nossa arrogância, e nós temos que lutar contra isso. Jonathan Edwards diz o seguinte: cada crente que deseja buscar a santidade compromete-se na luta contra o pecado. A santificação é uma guerra contínua contra o mundo.
a carne e o diabo, para ganhar a piedade que é superior a tudo. Isso exige de cada soldado cristão um compromisso sincero. A vitória nunca virá se você não travar uma guerra no campo da batalha do seu coração. A vitória nunca virá se você não travar uma guerra no campo de batalha de seu coração. E eu estou falando primeiramente da piedade e do caráter do pregador, falando sobre essa questão da importância do pregador de entender que para pregar a palavra tem que ter a consciência de que é um servo de Deus e que faz isso por amor a Cristo, para que depois, em seguida, a gente possa tratar sobre a piedade cristã. Esse capítulo todo é voltado ao caráter, à piedade, ao entendimento correto e bíblico de que o pregador, antes de qualquer coisa, ele é crente, ele é servo, ele é cidadão do reino, para depois a gente tratar de questões mais relacionadas a questões técnicas, a interpretação da Bíblia, a estruturação de um sermão. Que Deus nos abençoe e que esta aula possa edificar a sua vida e você se torne cada vez mais um instrumento nas mãos do Senhor, para a glória dele, para a edificação da igreja e para o seu bem. Amém.